Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto ouvinte, iniciemos na presença dos anjos, sob o olhar de São José, cujo ano nós celebramos, a nossa oração matinal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na meditação desta terça-feira da Quaresma, seguindo o olhar e as palavras de Santo Afonso Maria de Ligório, teremos como tema hoje a morte do justo e a morte do pecador. O santo inspira a sua meditação em Sabedoria 3:1. As almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocará o tormento e a morte. É assim, diz Santo Afonso, os tormentos que na morte afligem os pecadores, não afligem os santos, porque já antes desse tempo deixaram pelo afeto os bens terrestres, consideraram as honras como fumo e vaidade, e viveram desapegados dos parentes, amando-os só em Deus. Doutra parte, que felicidade morrer entregando-se nos braços de Jesus Cristo, que quis sofrer uma morte tão amarga, a fim de nos obter uma morte doce e cheia de consolação. Irmão meu, diz Santo Afonso, se na primeira noite a morte te colhesse, qual seria a tua morte? A do justo ou a do pecador? É assim, os tormentos que na morte afligem os pecadores não afligem os santos. Não os tocará o tormento da morte. Os santos não se abalam com esse parte, ó alma, que tanto assusta os mundanos. Os santos não se afligem com o terem de deixar os bens da terra, porque nunca lhes tiver o coração a eles ligado. Deus é o Senhor do meu coração, diziam eles sempre. A minha porção é Deus para sempre. Sois felizes, escreveu o apóstolo a seus discípulos, que pela causa de Jesus Cristo tinham sido despojados de seus bens. Sois felizes porque suportastes com alegria a rapina dos vossos bens, sabendo que tender um cabedal melhor e permanente é o que todos nós devemos buscar. Os santos não se afligem por deixarem as honras, porque desde muito as desprezaram e tiveram na conta do que efetivamente são, fumo e vaidade. Só estimaram a honra de amarem a Deus e de serem por Ele amados. Nem se afligem por deixarem os parentes, porque só os amaram em Deus. Morrendo, recomendam-nos ao Pai Celeste, que os ama mais do que eles o podiam. E como esperam salvar-se, pensam que o melhor lhes poderão valer da pátria celeste do que ficando na terra. Em suma, o que disseram durante toda a vida? Meu Deus e meu tudo. Repetem-no com mais consolação e ternura no momento da morte. Quem morre no amor de Deus não se inquieta com as dores que acompanham a morte. Antes, nelas se compraz, pensando que a vida vai acabar e que depois não lhe resta mais tempo para sofrer por Deus e testemunhar-lhe outras provas de seu amor. Por isso, oferece-lhe com afeto e paz estes últimos restos da sua vida e consola-se unindo o sacrifício da sua morte ao sacrifício que Jesus Cristo ofereceu um dia por ele na cruz ao seu eterno Pai.
e assim morre feliz, dizendo: em paz dormirei nele e repousarei. Ó, que felicidade morrer entregando-se e repousando nos braços de Jesus Cristo, que nos amou até a morte e quis sofrer uma morte tão dolorosa, a fim de nos obter uma morte doce e cheia de consolação. Ó meu amado Jesus, que para me obter uma morte suave, quiseste sofrer uma morte tão cruel no Calvário, quando é que vos verei? A primeira vez que vos terei de ver-vos-ei como meu juiz no próprio lugar em que expire. Que vos direi então? Que me direis? Não quero esperar até então para pensar nisso. Quero meditá-lo agora. Assim, meu dileto ouvinte, com as palavras benditas de Santo Afonso, deixemos que o bom Deus nos ajude nesta peregrinação da vida, viver o amor. Santa Teresinha do Menino Jesus sempre disse isso: viver no amor. E ela dizia ainda mais: não morro, entro na vida, e o meu céu o terei para fazer o bem sobre a terra. Nesta quaresma, façamos uma boa confissão, um arrependimento profundo dos pecados e criemos no nosso interior um projeto de vida de renúncia e de adesão total ao amor e à força de Cristo em nós. Que Ele nos ajude a viver esta graça, essa felicidade sem fim. Assim seja. Amém. Vamos a um versículo da Bíblia. A antífona de entrada da Santa Missa desta terça-feira nos traz o Salmo 89, versículo 1 e 2. Vós fostes, Senhor, o refúgio para nós de geração em geração. Desde sempre e para sempre vós sois Deus. O salmista nos enche de santa bondade com este ensinamento. Deus como refúgio. O homem moderno, carcomido por tantas influências relativistas, tão miseráveis, influenciado por uma mentalidade vazia, tem dificuldade de viver essa mística do abandono em Deus. Essa é uma verdade. A quaresma deste ano deve nos proporcionar uma meditação, uma reflexão profunda sobre o nosso voltar a Deus. Nós precisamos voltar a Deus e não querer que Deus venha até nós para fazer a nossa vontade, para nos agradar. O cristão não está neste mundo para ser agradado, mas para agradar a Deus. Isso viveu profundamente os santos. Eu sei que não é fácil despojar-nos de nós mesmos para viver esta profunda santidade, esta profunda entrega, esta separação de tudo aquilo que é náusea para as coisas espirituais e que as almas, de forma voraz, buscam essas tratativas do mundo, esse querer do mundo, esse excesso de lazer, esse excesso de prazer, esta busca desenfreada para coisas que atendem aos apetites do corpo e depois deixa o vazio na alma. Nós estamos vivendo esse tempo. Não é um tempo fácil e a gente precisa criar esta capacidade de autocrítica, de pensar: como está a minha vida hoje? Estou preparado para a morte, para o meu encontro com Deus? A maneira como eu tenho colocado e gastado a minha vida neste mundo agrada a Deus, ou aos homens, ou aos meus propósitos materiais e desejos dos sentidos? Isso é mística, gente. E a gente alcança isso com o jejum, com a penitência,
com a esmola, com a caridade, com a prática da paz, da justiça, da união nas nossas famílias, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. É isso que nós temos que viver. Não há outra modalidade fora desta. O sacrifício, a entrega total a Cristo. Vamos à nossa oração. Pai de bondade, eu te entrego neste momento o ouvinte que está vazio, que está na assídia, que já perdeu o encanto pelas coisas de Deus, mas também vive cansado das coisas do mundo, porque os prazeres não são permanentes, são passageiros e eles deixam um certo vazio. Cura, Senhor, as pessoas que, vivendo esta angústia, esta náusea existencial em suas almas, têm pensado no suicídio, em terminar com sua vida, porque neste mundo já não lhe cabe mais. Pai de bondade, tende misericórdia das pessoas que vivem esta grande tentação do suicídio, porque perderam o rumo, perderam a estrada da paixão, do sofrimento, da entrega, da morte e da ressurreição. Perderam a estrada do teu Filho, Senhor. Dai-nos a graça de subir ao monte para te adorar, para te contemplar acima das coisas, das criaturas deste mundo, ó Pai. Dai-nos esta graça de sermos homens e mulheres livres, porque se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora das Dores, de São José, cujo ano celebramos, e dos santos anjos da guarda, venha sobre ti, amado ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.